Falemos um pouco sobre a Bíblia como a revelação especial de Deus. Deus se revela através da natureza, é uma revelação geral, e Deus se revela através de Jesus Cristo, que é a encarnação. Mas, dentre esses dois polos, ele se revela através da Bíblia, que é uma revelação especial. Ela é uma palavra que foi dada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo a homens consagrados, homens pecadores, sim, mas também separados para Deus, por isso santos, que tiveram um relacionamento com Deus e assim transmitiram a vontade de Deus. No Antigo Testamento, através da língua hebraica, no Novo Testamento, através da língua grega, todos eles inseridos em determinadas culturas, em contextos sociais, problemas e todas essas coisas que nos cercam até hoje, mas de maneiras diferentes. Isso também é importante, então, entendermos. Existe a revelação de Deus e existe a apropriação que nós fazemos dessa revelação. Quando Deus se revelou, ele se revelou àquelas pessoas dentro de um contexto. Quando nós lemos a Bíblia, essas palavras elas têm um sentido especial dentro do nosso contexto. E isso, às vezes, tem milhares de anos de diferença. Entendamos, então, essa diferença para que não erremos na nossa apropriação da palavra de Deus. Essa distinção, então, precisa ser feita. A revelação, enquanto a palavra de Deus, enquanto Deus se manifestando, e a nossa apropriação dessa revelação. São duas coisas diferentes. Às vezes pensamos que a nossa interpretação não é uma interpretação, é a palavra do jeito que está escrito. Mas esquecemos que essas palavras, elas vieram responder uma questão existencial. Deus não fala palavras soltas, né? Todas as palavras dele têm um propósito, um objetivo para se cumprir em nossas vidas. Por isso, a Bíblia é uma revelação especial e nós nos apropriamos dela através da leitura, da meditação e também da inspiração do Espírito Santo. Ela é a nossa regra de fé e prática. Quando pensamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, não pensamos num manual, não pensamos em algo assim, olha, você pega e põe 5 ovos, leite, não sei o quê, como se fosse um manual de cozinha, uma receita de bolo, e bate, põe no forno e sai o bolo. Não, né? Eu torno a afirmar, este testemunho que a Bíblia nos dá, ele se torna vivo e dinâmico através da inspiração do Espírito Santo. Daí, os nossos princípios de fé e ordem falam então que a Bíblia é nosso padrão doutrinário. Veja, é uma interpretação que a Bíblia é feita para ser a doutrina. Então, o padrão é a Bíblia. Ele lá mostra, nós lemos, interpretamos e fazemos a doutrina. Isso todas as igrejas fazem, mesmo aquelas que falam, não, nossa doutrina é direta de Deus, nós não interpretamos a Bíblia, lemos a Bíblia do jeito que ela é. Isso é uma falta de conhecimento de como funciona o ser humano. O ser humano sempre interpreta. Por isso que a própria Bíblia nos adverte. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, sempre estamos interpretando a Bíblia. Isso é a revelação de Deus para as nossas vidas.
Espírito Santo, outros falando através da Bíblia. Eu falei que ele é a nossa regra de fé e prática. E nos nossos princípios de fé e ordem, ele usa a expressão princípio ético. A nossa prática, ela não é uma prática cega. Não sejais como a mula que precisa de cabresto, nos adverte o salmista. Então, a nossa prática é uma prática racional, reflexiva. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero que pensemos nisso. A palavra de Deus, ela é a Bíblia que é interpretada através da inspiração do Espírito Santo. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos e é uma coleção de livros. A Bíblia é um evento até relativamente moderno, né? Quer dizer, deve ter uns 1.700, 1.800 anos, mas diante dos 5.000 anos da religião judaico-cristã, ele é pouco tempo, né? O cristianismo ele é herdeiro, né, da religião judaica, né? Apesar do antagonismo que o cristianismo e o judaísmo viveram na Idade Média e também na Idade Antiga, porque primeiro os judeus perseguiram os cristãos, depois os cristãos perseguiram os judeus, mas na verdade havia uma continuidade, né? Não se jogou fora toda a revelação de Deus feita ao povo de Israel. Ele faz parte do nosso arcabouço espiritual e cultural, inclusive. Então, a Bíblia ela é composta do Antigo Testamento, que são 39 livros. Esses 39 livros são os mesmos livros que os judeus entendem como inspirados por Deus. Eles se dividem na Torá, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós temos os livros históricos, né? Então são os que contam a história desde de Josué até os reis, que se divide em livros de Samuel, Reis e Crônicas, né? Depois temos os livros poéticos, e aí entramos Salmos, Provérbios, né? E por último temos os profetas, que são 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Nós aceitamos porque são os mesmos que os judeus consideram como inspirados. Os judeus têm outros livros devocionais, mas que eles não entram nessa categoria de inspirados por Deus de uma forma diferenciada. Então temos livros que, como nós temos hoje, por exemplo, um livro bem conhecido, Mananciais no Deserto, que é um livro devocional, ou livros de histórias como A Cruz e o Punhal, ou O Refúgio Secreto. São livros que nos fazem bem ler, testemunhos de vidas cristãs, mas não substituem e não se incorporam na Bíblia. Então, a Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Também eles se dividem nos Evangelhos, são 4. Aí temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Depois temos as cartas paulinas, que eles se diferenciam em cartas pastorais e as cartas às igrejas. Depois temos as cartas universais, que não são para alguma igreja específica. E, por último, assim, temos o livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Esses livros são aceitos pelo cristianismo. Todas as igrejas cristãs, né, os protestantes, os católicos, os ortodoxos, né, aceitam esses 27 livros como inspirados
por Deus. Existem outros livros que foram escritos, existem livros devocionais, como eu disse também, do primeiro século, como a própria Didaquê Koiné, que é um livro de ensino dos apóstolos, carta dos pais da igreja, dos primeiros grandes pastores que também orientaram, mas vejam, de novo, são complementares. São para entendermos um pouquinho as circunstâncias da época, mas não substituem os livros da Bíblia. O apóstolo Paulo nos disse que se viesse um anjo que ensinasse alguma coisa diferente de Cristo ter morrido pelos nossos pecados e ressuscitado, nós considerássemos como malditos, como anátema. Então, não há mensagem nova para se agregar à palavra de Deus. A Bíblia é o nosso referencial, tanto doutrinário quanto da nossa vivência comunitária e com Deus. Ser cristão, então, é seguir a Cristo através dos ensinamentos que temos na Bíblia.